Então, relembrando, a revisão, né, para a segunda VA, então vocês têm que, a gente vai dar ênfase agora nos fármacos antihipertensivos, fármacos para tratamento do medo e ansiedade e antibióticos. É claro que pode cair também conteúdo da primeira VA, tá? Mas a ênfase principal aqui são esses fármacos, né? E aí, a primeira questão, eu pergunto, então, né, todos os fármacos antihipertensivos apresentam uma característica comum, a diminuição da resistência vascular periférica. Então, nós temos que lembrar que... Deixa eu colocar aqui. Nós temos que lembrar que a pressão arterial ela é dada pelo débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular periférica, né? Então, envolve mecanismos de diminuição dessa resistência vascular periférica para que ocorra uma vasodilatação com consequente diminuição da pressão arterial. E aí nós temos alguns mecanismos principais, né, com que os fármacos atuam para diminuir a pressão arterial. Aí, entre eles, eu coloquei aí um medicamento que é muito utilizado, que é o captopril, né, e eu quero que vocês relacionem, então, esse medicamento com o mecanismo de ação dele, mecanismo de ação antihipertensivo. Qual seria a resposta? Inibidores? De enzima conversora de angiotensina. Isso, inibidores da enzima conversora de angiotensina, né? Então, o captopril, na dose de 25, dose mínima, uma dose máxima de 150 miligramas, 2 a 3 tomadas ao dia, ele é um fármaco pertencente à classe dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, como o enalapril, né? Então, captopril e enalapril pertencem à mesma classe. Como que eles atuam? Eles atuam inibindo a enzima, né, conversora de angiotensina. O que essa enzima faz? Transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2, né? E eleva a pressão arterial devido ao aumento da retenção de sódio e água e aumento da resistência vascular periférica. Então, lembrem-se daquele mecanismo, né? Do angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2, ocorre aumento da retenção de sódio, aumento da resistência vascular periférica. Como que esse medicamento aqui vai atuar, o captopril e enalapril? Ele vai inibir a enzima conversora de angiotensina. Eu vou ter o quê? O aumento de prostaglandina, vasodilatação, que vai resultar, então, em diminuição da resistência vascular periférica e diminuição da pressão arterial, tá certo? Segunda questão. O paciente faz uso de antihipertensivo que pode interferir na glicemia e induzir ao aparecimento de diabetes. Hipertrigliceridemia com aumento do LDL, que é o colesterol ruim, e diminuição do HDL. Quais fármacos podem ser estes? Então, nós temos aí 2 classes de medicamentos antihipertensivos que eles não devem ser prescritos em pacientes que apresentam as síndromes metabólicas. Eu coloquei apenas uma das classes aqui. Qual é? Eu coloquei atenolol e propanolol. Atenolol e propranolol. Muito bem, são os antagonistas beta-adrenérgicos. Então, a gente tem que lembrar que os beta-bloqueadores, os de primeira e segunda geração, eles podem provocar intolerância à glicose, induzindo ao aparecimento de novos casos de diabetes, hipertrigliceridemia, com elevação do LDL, né, que é do colesterol ruim, e redução da fração de HDL, que é o colesterol bom.
Lembrar ainda que o impacto sobre o metabolismo da glicose ele é potencializado quando os beta-bloqueadores são utilizados em combinação com diuréticos, né? Diuréticos é outra classe de medicamentos antihipertensivos que, juntamente com os beta-bloqueadores, eles podem induzir o aparecimento, né, das síndromes metabólicas. Então, a resposta correta seria... Professora? Oi? A losartana, ela só é antihipertensivo, né? Mas ela, tipo assim, ela interfere em alguma coisa? A losartana, ela é um bloqueador do receptor AT1 da angiotensina 2, né? Então, ela atua lá embaixo no mecanismo, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho aquele esqueminha para mostrar para vocês. Vocês conseguem... Aqui. Vocês estão vendo a minha tela ainda, né? Tá. Então, olha aqui. O captopril e a dalapril, eles estão atuando aqui, na enzima conversora de angiotensina. Então, eles estão inibindo a transformação da angiotensina 1 e angiotensina 2. A losartana, ela já vai atuar aqui, porque a angiotensina 2, ela vai se ligar a receptores, tá? E esses receptores que nós chamamos de AT1. Então, quando a angiotensina 2 se liga aos receptores AT1, ocorre aumento da secreção de aldosterona e vasoconstrição. Então, esse medicamento, a losartana, ela vai estar atuando aqui nesses receptores AT1, inibindo a secreção de aldosterona e inibindo a vasoconstrição para que a gente não tenha, para que o paciente não tenha elevação da pressão arterial. Tá certo? Tá bom, obrigada. Por nada. A terceira questão, todos acertaram, né? Então, como a hipertensão ela é uma doença crônica, então o Sistema Único de Saúde ele deverá garantir pelo menos um representante de cada um das 5 principais classes de antihipertensivos comumente usados, né? Então a resposta seria certa, tá? Agora aqui sobre os medicamentos utilizados para o tratamento do medo e ansiedade, né? Então, nós falamos de várias classes de agentes ansiolíticos, né? Deixa só um minutinho, parece, eu acho que tem alguém. Deixa eu ver. Não, mas eu estou ouvindo os barulhinhos, acho que não está ninguém com problema não, né? Se tiver alguma coisa, vocês me avisam, se estiver precisando de... Eu vou deixar aqui o chat aqui, se alguém também precisar de alguma coisa, pode colocar aqui também no chat. Então, voltando. Então, nós falamos de alguns medicamentos, de algumas classes de medicamentos que são utilizados para tratamento do medo e ansiedade. Então, entre eles, nós temos os benzodiazepínicos, que é uma classe de medicamentos ainda bastante utilizada, e nós temos outros também que têm sido, né, que têm substituído os benzodiazepínicos, né? Quais são essas outras classes de medicamentos? Alguém saberia me responder? Porque benzodiazepínico é uma classe, nós sabemos disso, né? Então, nós temos aí o midazolam, lorazepam, né? Que são medicamentos benzodiazepínicos. Quais outros medicamentos que a gente poderia utilizar? Porque benzodiazepínico, apesar deles ser um medicamento muito utilizado, ele tem um problema que são os efeitos adversos, né? Que eles produzem.
Então, na clínica tem sido substituída por outros medicamentos que causam menor número de efeitos adversos. Quais são esses medicamentos? Pode ser os opioides, que tem morfina? Não, isso é analgésico, né? Isso é analgésico. Penicilina. Penicilina, antibióticos. A gente está falando de medicamentos para óxido nitroso, mistura dos gases de óxido nitroso com oxigênio, né? Então, é uma técnica utilizada por qual via de administração? Inalatória. Respira. Isso, muito bem, por via inalatória, né? Então, é uma técnica que tem sido utilizada na clínica odontológica para sedar paciente que é muito ansioso, tá? É vantajosa, por quê? Porque o número de efeitos adversos que ela apresenta é bem menor do que os benzodiazepínicos. Muito bem. E qual seria uma outra classe ainda de medicamentos que podem ser utilizados além dos benzodiazepínicos e da inalação com óxido nitroso e oxigênio? Os fitoterápicos, muito bem, gente, né? Então, nós fizemos uma atividade, eu inclusive mandei as respostas para vocês, que foi a nossa última aula presencial, lembra? Eu passei um estudo dirigido, né? Inclusive mandei até as respostas. Olha que professora boazinha, hein, Wilson? Mandei até as respostas para eles desse estudo. É só estudar lá, tá? Pergunta as respostas, já tudo direitinho. Então, são os fitoterápicos, né? A passiflora, valeriana, são medicamentos fitoterápicos que apresentam uma ação ansiolítica, tá? Estou tentando ligar o microfone aqui, já deu tudo mastigado para ele. Deu tudo mastigado, é só estudar, gente, é só ler, não tem segredo, não. Pergunta com a resposta, tá lá, tá? Aí aqui eu pergunto, então, quais são os benzodiazepínicos, né, dentro dessa classe aqui. Os benzodiazepínicos são recomendados, pois apresentam vantagens sobre outros agentes sedativos. Em idosos, os benzodiazepínicos são metabolizados e excretados de forma mais lenta e, portanto, deverão ser utilizados fármacos que têm duração de ação curta. Neste sentido, assinale a alternativa que corresponde aos benzodiazepínicos que deverão ser preferencialmente empregados em crianças e idosos, respectivamente, para sedação mínima em odontologia. Qual que é a resposta correta? Então, eu marquei a D, mas sem certeza. A maioria aqui, vamos ver, marcaram a D. Alguns marcaram a A. A maioria marcou. Porque, professor, o alprazolam não é também de curta duração? Curtação? Cadê? A letra I. Não, mas vamos lá. Em crianças, os únicos benzodiazepínicos que podem ser utilizados é midazolam e diazepam, tá? Então, crianças, dentre os fármacos benzodiazepínicos, só pode fazer uso de midazolam e diazepam. Idosos, sempre que pode utilizar qualquer um deles, tá? Mas qual que é o problema? O problema é que idoso, ele tem um metabolismo de excreção mais lento, né? Então, sempre que possível, a gente deve prescrever lorazepam. Por quê? Porque o lorazepam, ele tem menor incidência de efeitos paradoxais, que é um dos principais efeitos adversos dos benzodiazepínicos, que é o efeito contraditório, que ao invés de sedação esperada, o paciente apresenta excitação, agitação ou irritabilidade, tá?
Então, lorazepam, ele é o fármaco benzodiazepínico que deverá ser prescrito para os idosos e midazolam ou diazepam para crianças. Então, a resposta correta seria a letra D. Agora aqui, ainda sobre os benzodiazepínicos, né? Eu quero que vocês marquem qual dessas alternativas que está incorreta sobre os benzodiazepínicos. Então, vamos lá. Primeiro, eles têm propriedades miorrelaxantes e sedativas? Tem, né? Benzodiazepínico, ele é utilizado para sedação, né? E ele vai relaxar, né, a musculatura também dos pacientes. Qual que é o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos? Potencializam a ação do GABA, que é um inibidor neural, né? A depressão neuronal necessita da liberação de um neurotransmissor endógeno, que é o ácido gama-aminobutírico, para que ocorra o efeito ansiolítico, o que explica a segurança dos benzodiazepínicos. Lembrar que a amnésia anterógrada ocorre mesmo em dose única de benzodiazepínicos, né? A amnésia é o esquecimento dos fatos, tá? Então, a alternativa A, os benzodiazepínicos têm propriedades miorrelaxantes e sedativas? Sim, está certo. Como são depressores do sistema nervoso central, a margem de segurança dos benzodiazepínicos não é muito alta? Então, essa alternativa aqui está errada, tá? Exatamente por causa do mecanismo de ação dos benzodiazepínicos. Como eles potencializam a ação de um neurotransmissor endógeno, que é o GABA, tá? Então, essa estimulação desse neurotransmissor que é produzido pelo organismo faz com que o benzodiazepínico apresente segurança. Tá? Então, a segurança do benzodiazepínico está relacionada ao mecanismo de ação dele. Então, tá certo essa alternativa aqui. Podem reduzir o fluxo salivar, o reflexo do vômito e aumentam o limiar à dor? Tá certo, né? Então, eles podem reduzir o fluxo salivar, o reflexo do vômito e aumentam o limiar à dor. A amnésia anterógrada e a incorporação motora são efeitos colaterais que podem ocorrer pelo uso dos benzodiazepínicos? Então, nós vimos aqui que a amnésia anterógrada, ela ocorre mesmo com dose única de benzodiazepínico. Então, mesmo quando se empregam pequenas doses de benzodiazepínicos, uma pequena porcentagem de pacientes pode apresentar efeitos paradoxais. Estes são mais comuns em crianças e idosos? Tá certo. Então, a única resposta aqui que está incorreta é essa aqui, que fala que como são depressores do sistema nervoso central, a margem de segurança dos benzodiazepínicos não é muito alta. Então, está incorreta, né? E era para marcar exatamente a alternativa incorreta. Deixa eu ver. Professor, qual é o efeito paradoxal do benzodiazepínico? Como? Qual que é o efeito paradoxal do benzodiazepínico nas crianças? O que é o efeito paradoxal? O efeito paradoxal é o efeito... Não, eu sei o que é, professor. Só quero saber qual que é o efeito que ele causa. Ah, sim. É o efeito contrário. Ao invés de sedar a criança fica mais agitada. Eufórica. Eufórica. Ah, sim. Tanto em idosos quanto em crianças, qualquer benzodiazepínico, mesmo em dose única, pode apresentar esse efeito que a gente chama de efeito contraditório, tá? Que é o efeito reverso do que ele deveria apresentar. Ok? Mas só ressaltando nessa questão, nessa alternativa BI, o que está errado é, no caso, quando fala da segurança, né? Da porque segurança. Eles são do sistema nervoso central. Porque eu falo, porque os benzodiazepínicos, eles podem associar ao anestésico local e potencializar a depressão do sistema nervoso central. Porque o anestésico também causa depressão do sistema nervoso central.
Então, é uma situação que a gente precisa avaliar na hora de atender o paciente, na hora da anamnese do meu paciente. Porque, nesse caso, eu vou ter duas drogas fazendo a mesma ação. Ah, sim. Potencialização. Aí tem um efeito cumulativo, né, Wilson? Isso. Uma somação de efeitos aí, exatamente. Tá? Mas ele é considerado, né, ainda um medicamento seguro por causa desse mecanismo de ação que é a inibição aqui, né, da potencialização da ação do GABA. Tá? Então, por isso que essa resposta está errada, que está falando que a margem de segurança não é alta, né? E a margem de segurança, ela é considerada, é um medicamento considerado seguro, né? Em condições normais. Agora, em relação ao uso dos antibióticos, para avaliar as alternativas abaixo. Então, a primeira, em pacientes alérgicos à penicilina, primeiro, deixa eu olhar aqui, questão 6. Qual que é vamos ver o que vocês marcaram. B, a resposta correta, então B, alguns marcaram C, A, e teve de tudo. Vamos voltar lá. Então, a resposta correta seria para o tratamento da gengivite ulcerativa necrosante aguda, o fármaco de primeira escolha a ser prescrito é o metronidazol, pois ele é ativo nas bactérias anaeróbias. Então, nós falamos que metronidazol é um antibiótico que atua inibindo a síntese de ácidos nucleicos, e esse medicamento, ele é utilizado muitas das vezes em associação com penicilinas, por quê? Porque o metronidazol ele tem ação sobre bactérias anaeróbias, tá? Então, isso aqui está correto. E na gengivite, a gente tem a presença de micro-organismos anaeróbios gram-negativos. Então, por isso que o metronidazol é um medicamento de primeira escolha. Por que a primeira questão está errada? Em pacientes alérgicos à penicilina, como agente alternativo na profilaxia da endocardite bacteriana, após procedimentos dentários ou das vias respiratórias, pode ser usada a amoxicilina? Olha só o que está falando. Se o paciente é alérgico à penicilina, você vai prescrever uma amoxicilina? A amoxicilina é penicilina, né? Então, você não pode... A mesma classe, né? É a mesma classe. Você vai prescrever, se o paciente é alérgico à penicilina, você vai prescrever uma clindamicina, uma azitromicina, mas você não vai prescrever um medicamento que pertence, que também é penicilina. Isso aqui é só pegadinha. A clindamicina e a azitromicina inibem a síntese proteica, fixando-se a subunidade 40S, impedindo a ligação do RNA transportador ao ribossomo. Como as subunidades 40S são encontradas somente nas células bacterianas, isso explica a maior toxicidade seletiva e o menor número de reações adversas dessas subunidades em relação às tetraciclinas. Por que isso aqui está errado? A gente tem que lembrar que subunidade 30S e 50S formam a subunidade 70S, que é a célula procariótica. E subunidade 40S e 60S formam a subunidade 80S, que é da célula eucariótica, a célula de humanos. Então, aqui, clindamicina e azitromicina são medicamentos que inibem, sim, a síntese proteica, fixando-se a subunidade 40S? Não. Subunidade 40S é subunidade que pertence, são ribossomos da célula humana. Esses medicamentos eles atuam aqui, ó, inibindo a subunidade ribossômica da célula procariótica, certo? Então, por isso que está errado. Aqui eu coloquei a célula humana. As tetraciclinas são antibióticos considerados seguros para uso clínico em pacientes grávidas, pois não conhecem efeitos tóxicos ou adversos? Por que está errada? Tetraciclina é um antibiótico que não deve ser prescrito nem para crianças menores de 12 anos, nem para gestantes ou lactantes, porque o principal efeito adverso da tetraciclina é o quê?
discromia dos dentes, que varia do amarelo claro, cinza claro, até dentes escuros, ou seja, tetraciclina ela pode promover o escurecimento dos dentes em crianças, gestantes e lactantes, portanto, ela não deve ser utilizada. Em relação à questão 7, né? Então, a primeira, cefalosporina apresenta uma classe de antibióticos de ampla ação e que tem como mecanismo a inibição da síntese proteica. Tá certo isso aqui? Hã? Cefalosporina é um antibiótico da classe dos beta-lactâmicos, assim como as penicilinas. Elas inibem a síntese da parede celular bacteriana. Então, já está errado, tá? E ainda coloquei que elas apresentam como efeito colateral a deposição em ossos e dentes em crescimento, promovendo manchas e deformidades ósseas, por quelarem o cálcio. Isso aqui, quem faz, a gente acabou de falar, são as tetraciclinas e não a cefalosporina. Então, a primeira está errada. O ácido clavulânico é uma molécula que funciona como inibidora de muitas beta-lactamases? Está certo, né? Nós vimos que como tem micro-organismos que são produtores de beta-lactamases, as indústrias farmacêuticas criaram, então, medicamentos que inibem a ação das beta-lactamases. Então, essa está certa. Dentre os antibióticos, os antimicrobianos, estão os beta-lactâmicos. Todos os fármacos a seguir são antibióticos beta-lactâmicos. Por exemplo, penicilina, cefalosporina, monobactâmicos e carbapenêmicos, exceto as quinolonas. Está certo, todos esses antibióticos aqui, que eu citei entre parênteses, são beta-lactâmicos, as penicilinas, as cefalosporinas, né? Exceto as quinolonas. Então, a resposta certa seria 2 e 3 apenas, que é a letra D. A maioria acertou. Muito bem. As quinolonas, né, por exemplo, a ciprofloxacina inibe a síntese de ácidos nucleicos. E aqui a última questão. Ué, o que é isso aqui? Esses riscos aqui. Ah, ok. Aqui é para indicar, né, aqui nós temos uma penicilina, tá? Então, pertencem à classe aí dos inibidores da síntese da parede celular, né, as penicilinas, cefalosporinas. Aqui a gente tem um anel beta-lactâmico. Então, eu quero que você indique o local de ação das beta-lactamases, que são enzimas que são capazes de destruir as penicilinas e as cefalosporinas. Então, a gente tem que localizar o quê? O anel beta-lactâmico, que é esse anel aqui, onde tem o nitrogênio. Então, o local de ação é aqui, ó. Local E, tá? Onde essas beta-lactamases são capazes de clivar essa ligação, inativando a penicilina ou uma cefalosporina, tá? Então, seria local E, tá certo? Era isso. Deixa eu ver o que vocês colocaram. C, A, I. A maioria também, 53% de acerto, né? Então, vamos lá, de maneira geral, 86, 72, 97. Só essa aqui que não foi muito boa, nem essa, e 3, né? Delas que não foram muito boas. As demais, todas, vocês acertaram assim, numa proporção boa, né? Ok, muito bem. Parabéns por realizarem a atividade, né? Vocês conseguiram fazer, aí a maioria, né, foram bem, apesar de algumas, mas até bom para vocês sentirem, né, Wilson, onde estão precisando estudar mais, né? Onde estão precisando reforçar o estudo, tá certo? Eu ainda volto a falar até para vocês, já tinha falado na live passada, nós somos 39 participantes, tirando o Elucimar vai para 37. Nós temos um total de 54 alunos, então praticamente aí 20 pessoas não estão participando da live. Então isso é ruim, porque na hora de tirar a dúvida, na hora da prova, não consegue
fazer questão, e eu falo mais, na hora de entender o paciente vai ter maior dificuldade. Talvez